vamos começar com a palavra nessa noite. E eu tenho certeza, ou eu peço a você, não feche a palavra. Deixa ela aberta. E o tema da mensagem de hoje, o Leandro já deve estar aí a posto. Quem é Ana? Não é quem era Ana, não. Quem é Ana nos dias de hoje? Aí você vai dizer assim, pastor, não sou eu, porque eu já sou mãe e eu não quero ser Ana, porque eu quero casar e dar frutos do meu casamento que são filhos. Calma, não se antecipe a palavra de Deus. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é Ana no tempo de hoje? Às vezes a gente lembra apenas de Ana, aquela mulher que era estéril. Precisamos lembrar que Ana falou com Deus. O profeta do Senhor naquele tempo Eli ouviu, abençoou, e no momento que ela esteve com seu esposo, ali estava Deus. Agora você quer ser Ana? Então vamos para a palavra dessa noite. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. E nós precisamos, no momento em que estamos vivendo, é de fé. Nós precisamos sim conhecer a Deus e principalmente o poder de Deus. Então, queridos amados irmãos, quem é Ana? Nós estamos vivendo momentos de atribulação. Nós estamos vivendo momentos apavorantes. Ana estava com esse momento em sua vida. A Bíblia relata claramente sobre esse episódio, onde ela, na alma, ela não tinha mais alegria. Eu separei alguns versículos chaves. Eu vou pedir até o Felipe, me pausa as mensagens ali, para que eu não vá ficar olhando e vai tirar minha atenção. Isso. Fica tranquilo, irmãos, depois você coloca a sua mensagem e a gente fica, até mesmo outras pessoas não vão ficar lendo e não vai atrapalhar na hora que a palavra chega. Então, como eu disse, e as pessoas recordam de Ana como uma mulher estéril. Veja aí no capítulo 1, versículo 5, que ele diz: a Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado o amado. Então, nesse momento, Ana estava passando por uma situação dificílima. Ela ela poderia dar a Elcana, seu marido, a descendência que ele almejava. Mesmo ele tendo duas esposas, mas entre as duas, ele é claro no versículo 10, que ele amava mais, ele tinha o maior prazer, ele tinha o maior sentimento por Ana. Mesmo ela sabendo de tudo isso, mesmo ela tendo as suas servas ali, que conduzia as atividades domésticas, ela tinha toda a atenção, todo o cuidado do seu marido, mas ela não tinha alegria na alma. Faltava alguma coisa. Quando eu estava estudando a palavra, eu separei o versículo 8, ela queria algo mais. E olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Prestou atenção? Ela tem um marido que ele a ama, ele a cuida, ele a quer, mesmo ela tendo esse problema, e naquela época, esse problema era considerado como se a mulher fosse excluída diante de Deus. Deus havia marcado-a, e ele disse: mas eu escolhi você, Ana. Eu amo você, então por que você está atribulado no seu coração? E aí eu não sei você em casa, mãe, filha, se o seu coração também está como o de Ana, atribulado, se tem uns problemas que está lhe sufocando. Talvez, como a irmã Sueli na sua oração, dito assim, mas os filhos que já não têm as suas mães, ou os filhos que estão com as suas mães internadas no UTI, ou os filhos que estão correndo nesse momento para um pronto de atendimento, para um hospital, para tentar restaurar a saúde da sua mãe. Ou vice-versa, a mãe que está fazendo isso pelos seus filhos. Isso é uma angústia.
Porque nós não temos o poder, nós não conseguimos resolver. Nós temos as nossas limitações. Eucana tinha as suas limitações. E a única coisa que ele poderia fazer para sua esposa é dizer: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele estava dizendo para ela que ela poderia ter 10 filhos, mas ele ainda queria ser melhor do que os 10 na vida dela. E aí eu quero te perguntar assim: o que você está passando hoje? O que você está vivendo hoje? É maior do que essa jovem chamada Ana? Porque ela tinha um problema. Todas as vezes que o seu esposo juntava toda a comitiva para ir aonde era a casa do Senhor, que de ano em ano ele ia lá, e naquele momento que ele ia, ele fazia os seus agradecimentos, ele se declarava diante de Deus, ele trazia as suas ofertas, a outra a perseguia, a outra a repudiava, a outra a condenava. E quantas vezes você tem passado isso, dentro ou fora da sua casa? Então é nesse momento que eu quero te fazer uma pergunta. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração para a palavra de Deus. Não há amargura para a vida toda. Não há destruição para a vida toda. Outro tempo eu vi uma frase que dizia, quando eu queria se reportar a alguém, uma pessoa que era errada, que achava que não tinha solução naquela pessoa, se usava essa língua: pau que nasce torto, ele morre. Pau, madeira, vida não. Nós podemos nascer tortos, errados, mas nós temos um Salvador, nós temos um carpinteiro que nos faz ser diferente. Só precisa você entregar a sua vida a Ele. Só precisa você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Preste atenção para que eu saia da introdução da palavra nessa noite. Contudo, e todos os bens que eu estou falando, nada faltava para Ana. Declarado no versículo 8 do capítulo 1 de Samuel. Seu marido declara isso aí para ela. Mas, amados irmãos, como eu disse, algo faltava. Algo estava trazendo para ela ansiedade. Algo estava trazendo para ela desgosto. E o que era? Um filho. A descendência. Ela lembrou de que ela precisa colocar tudo nas mãos do Senhor. O que é que você precisa colocar nas mãos do Senhor de hoje? O que é que você precisa abrir o seu coração? Preste atenção. Irmã Sueli, abra aí para mim, por favor, o livro de Lucas, capítulo 11, versículo do 9 ao 13. Irmã Sueli está procurando onde estou falando, e já nós vamos ler esse versículo. Capítulo 11, do livro de Lucas, do versículo 9 ao versículo 13. Porque é claro, preste atenção, antes dela ler, eu vou estar lendo para você o versículo 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E a oração que ela fez foi assim: e fez um voto dizendo, preste atenção, essa parte. Ela fez um voto, ela fez uma promessa, ela fez um vínculo com o Senhor. E ela disse assim, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva deres um filho. Agora vem o cumprimento do voto dela. Ela inicia fazendo uma promessa. E ela vai dizer agora como ela vai realizar a promessa depois da bênção recebida. Aí ela diz claramente: ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então todos que vão ver aquele menino de cabelo grande, sabem que ele é fruto de uma promessa. Sabe que ele está ali, porque o Deus Criador pôs a mão sobre ele. Então ali é a marca. Você tem mostrado, as pessoas têm visto em você a marca da promessa. Porque a sua vida, a minha vida, é a vida de promessa. Como diz o apóstolo Paulo em outra carta, nós andávamos errantes, longe do caminho da salvação. Mas o milagre, a promessa de Deus, ela nos alcança.
E aí nós somos transformados pela graça do Senhor Jesus. E dessa forma, não somos mais tortos, mas somos corrigidos, instruídos pelo poder da palavra. Agora, olha a confirmação em outro tempo, bem longínquo desse tempo. Olha o que Lucas, um dos discípulos chamado por Jesus Cristo, transcreve para que eu e você entenda que não só foi a história, é o tempo de hoje. E há necessidade até nos dias de hoje. Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13. Irmã Sueli. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Ana fez isso, ela buscou, e a forma que ela buscava, como o próprio Jesus nos ensina, quando nós tivermos um problema, nós vamos entrar no nosso quarto, e no nosso quarto, secretamente, nós vamos falar com o nosso Deus, que secretamente nos ouve, e secretamente nos responde. E o que foi que Ana fez? Ela entrou na casa do Senhor. Ali o sacerdote, o profeta, o servo do Senhor, a olhava de longe, e via que ela balbuçava na sua boca uma fala, mas não dava para se ouvir nenhum som, porque secretamente ela chorava com a alma, ela se derramava diante do Senhor, para que o Senhor a ouvisse e não a esquecesse. E a promessa chegou nas mãos do Senhor. Por isso que Lucas relata no capítulo 11, versículo 9 ao 13. Peça. O que é que você precisa pedir no dia de hoje? O que é que você precisa dizer assim? Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo, eu preciso que o Senhor entre na minha causa, eu preciso me entregar. Agora, hoje de manhã, nós estudamos em 2 Crônicas, na escola bíblica. Você perdeu porque estava dormindo? Você perdeu a bênção da palavra. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E Ele nos sonda. E quando Ele nos sondar, Ele vê que o nosso coração está em contrito, está se derramando, precisando da ação da palavra, do agir dele. Aí está aí Lucas, ele responde e sara essa terra que precisa ser restaurada. Então, querido, amado irmão, não estou falando para as mães não, estou falando para os homens mesmo. Estou falando para todos, porque para Deus não há distinção agora. Claro, é evidente que o texto remete a ser mãe. Essa jovem, ela só tornou a sua felicidade, que eu vou te mostrar agora na palavra de Deus, quando dentro dela gerou-se a promessa da continuidade. Está escrito lá no livro de Gênesis, quando ele prepara aquele servo chamado Adão, e de Adão faz Eva, e diz agora, encham a terra, procria, ou a procriação da humanidade. Então, meus amados irmãos, tem algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, vem aqui. Eu não aguento mais, estou sufocado, meu casamento, os meus filhos. Eu não consigo parar meia hora para ler a tua palavra, não tenho entendimento, me falta a confirmação de fé. Derrame-se como Ana derramou. A minha pergunta como tema nessa noite foi, quem é Ana? Quem precisa ser Ana? Quem precisa se derramar diante do Senhor, para que Ele ouça, como disse Lucas capítulo 11, e venha em nosso favor, e atenda a nossa petição. Claro e evidentemente que precisamos ler e estudar a palavra, como o pastor Emanuel tem feito durante a semana, ensinando a forma da leitura. Mateus capítulo 7 diz que primeiro seja feita a vontade do... Então, quando ele olhar para você e se agradar, ele olhou para Ana aqui. Quando o servo do Senhor, está aqui no capítulo, versículo 11, aliás, versículo 12 e 13, demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção na sua boca, porque ela não orava falando, mas ela orava derramando-se em alma, em espírito diante de Deus. E muitas vezes nós precisamos ficar assim dentro das nossas casas, em silêncio, apenas aqui, ó, para que aqui ouça. E eu disse a você que secretamente o Senhor respondeu, pastor, não entendo, não acredito.
Claro, você não leu a palavra. Porque o final do versículo 19, vê lá se o Senhor não estava. Preste atenção que eu vou ler. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, depois da viagem em Ramá. Olha o que aconteceu. Elcana, seu esposo, teve relações com Ana, sua mulher. Olha quem estava lá, neném. Presta atenção. E o Senhor se lembrou. Nesse momento ele cortou aquele lacinho que ela tinha, onde ela não podia mais fecundar e gerar dentro do seu ventre a sua descendência. O Senhor lembrou dela? Por que o Senhor lembrou dela? Porque ela fez um voto a Ele. Você fez um voto ao Senhor? Você não lembra do voto que fez ao Senhor? O Senhor já te respondeu inúmeras vezes aquelas suas petições e você não lembra o que você fez? Eu lembro, literalmente. E eu queria só trazer à mente, que eu vou começar a encerrar a palavra agora. Mas no dia que levantamos a nossa mão dizendo, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. No dia que levantamos a nossa mão dizendo, Senhor, eu preciso mudar. E eu quero ser sua casa, a casa do Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor limpe a minha vida, como diz o profeta Isaías. Não pode entrar na minha casa é suja, os meus lábios são imundos. Aonde eu ando não presta, o Senhor disse, agora mesmo, eu vou limpar. E limpou quando enviou um anjo até lá. Então, meus queridos amados irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você esqueceu do voto que fez ao Senhor? É por isso que a sua bênção não chega? É por isso que você roda e não sai do canto? As coisas nos afligem, as tempestades estão sempre batendo sobre as nossas portas. A angústia tem sufocado a nossa alma. Então, nessa noite, eu disse a você que seria noite de bênção. Para que você lembre o voto que você fez ao Senhor. Porque Deus não se esquece das coisas. Nós nos esquecemos. Então, talvez outrora, lá atrás, você fez um voto ao Senhor. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Eu quero ser um homem de Deus e ter o poder da palavra. Eu quero poder dizer aos meus colegas no meu trabalho, onde quer que eu ande, quem é Deus. Aí você anda, como estudamos hoje de manhã, as coisas estão melhores, o emprego está bom, a casa está nova, estamos de carro novo, cheios de compromisso. Nós começamos a esquecer os compromissos que tínhamos na obra do Senhor. Porque, como diz em Êxodo, capítulo 32, que lemos hoje de manhã, a gordura do pecado tem nos sufocado e nós temos esquecido a promessa que temos com Deus. Por isso que essa terra está sofrendo. Por isso está sendo angustiante para mães e para filhos. Então nós precisamos pedir o socorro de Deus urgentemente. Agora, eu preciso lembrar, você precisa lembrar do que você prometeu a Deus. Para que tenhamos paz e paz em abundância. Então, eu vou encerrar a palavra, mas eu gostaria apenas de demonstrar a você como a palavra de Deus ela é fantástica quando lemos. O texto do capítulo 1, do versículo 1, até Ana falar, até o versículo 13, que diz que ela estava amargurada, a sua alma estava sem vida, seria assim a expressão. No versículo 15, diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, ela não tinha paz interior. Ela não tinha paz interior. E ela diz, eu não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo 16 e chave nesse momento. Não tenhas a tua serva por filha de Baal. Ou, em outras palavras, uma prostituta do mundo. Estou falando de prostituta de mulher no meio da rua, não. Porque há muitos homens e mulheres que são prostitutos no sentido da palavra. Que o pecado vem e ele gosta. E o pecado vem e ele gosta. Essa é a prostituição do homem também. Mas ela disse que não era esse tipo de mulher. Da multidão dos meus cuidados e do meu
desgosto, tem falado agora a Deus. Olha que coisa linda e fantástica para concluirmos. Então lhe respondeu o servo do Senhor, Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, ou a petição que fizeste a ela. E ele lembrou dela. E olha, e ela lembrou do voto que fez ao Senhor. Ela entregou o seu filho, o filho da promessa, na casa de Eli, para ser preparado como sacerdote. E ele foi um homem tremendamente na sua época. É tanto que Lucas depois, lá em Atos também, vem se lembrar claramente, quando ele se reporta entre Samuel e Moisés. E aí Deus diz: se Moisés estivesse aqui, se Samuel estivesse aqui, eu ainda não abria. É um diálogo. Na próxima semana eu te mostro. Para você ver que Deus lembrou dos dois, que foram homens tementes e fiéis. E eu quero te perguntar a você: Deus precisa lembrar das suas ações? Deus precisa lembrar das promessas que você fez? E você precisa lembrar que você tem um Deus que te ouve, que te responde e cuida de você. Ana teve outros filhos e filhas, mas o que ela prometeu a Deus, ela devolveu ao Senhor. E o que você prometeu que não devolveu ainda? É a sua vida? É a sua casa? Então, quando eu te disse assim, essa noite, filho, é uma noite de milagre, é uma noite de promessa, porque a palavra foi anunciada. E a palavra é quem liberta, a palavra é quem restaura. E eu quero te pedir nessa noite, não por alegria apenas de ter sido ou é mãe, mas a alegria de poder ensinar aos teus filhos o caminho em que eles devem andar. A alegria de, na tua casa, ter a palavra de Deus. Que Deus não seja apenas um passageiro na sua vida ou na sua casa, mas que Ele seja um hóspede constante dentro da sua casa. Então é dessa forma que eu quero te agradecer. Nós vamos louvar novamente e te pedir assim: abra o seu coração, confie no Senhor. Não vou usar a expressão assim, vomitar, mas eu vou dizer assim novamente: abra o seu coração hoje, converse com Deus. Não precisa ninguém ouvir você falar, mas Deus ouve espiritualmente. Então Ele é o que te sonda, Ele é o que vem ao seu favor, Ele é quem traz a tua cura, a tua bênção. Ele é quem está contigo todos os dias e em todos os tempos. Fica com Deus. Vamos ouvir, depois trazemos a bênção pastoral.
de hoje. E eu tenho certeza que a palavra chegou ao teu coração. Eu tenho certeza que nessa noite você precisa se derramar diante de Deus. Fale com Ele, filho. Não fale com quem está ao lado. Abra o seu coração ao Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Ele ouve, Ele vem em teu favor. Te mostrei. Samuel, ela teve inúmeros filhos depois e filhas. Então, em nome de Jesus, esse momento eu quero te pedir assim, é um momento que nós estamos só, nós estamos guardados dentro da nossa casa, nós estamos com nossas limitações completas, menos uma, a de você falar com Deus nessa noite, porque não há limitação nesse momento. Você tem um canal aberto, você tem a sua vida toda para se derramar diante do Senhor, e tem a noite para Ele operar em teu favor. Deixa Ele fazer o milagre. Entregue sua vida ao Senhor nessa noite. Chore, derrame-se diante dEle. E aí você vai ver a glória de Deus. Não foi muito tempo não. No outro dia, depois da palavra que o profeta tinha falado com Ana, que eles arrumaram as suas coisas e viajaram de volta à sua cidade. Quando o seu marido chegou para ela, o Senhor lá estava. E naquela noite, o Senhor permitiu o que tinha colocado no coração dela. Então também seja fiel ao Senhor. Entregue sua vida. Confesse a Ele. Quando voltarmos, que tão breve nós vamos voltar. O inimigo não quer que nós voltemos, mas nós vamos voltar no poder do amor de Jesus Cristo. Você volte ao seu compromisso. Volte ao seu primeiro amor. E aí se derrame diante de Deus. Chore na palavra. Humilhe-se. E aí o Senhor te fará grande. Então eu quero te convidar. A palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 6, os versículos 24 é a bênção do Senhor. E ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus, nesse momento rogamos a esta paz que acabamos de ver. Rogamos a tua presença, o teu amor sobre o teu povo. Senhor, restaura esta terra, restaura os enfermos, corra ali, Senhor, na vida da mãe, da irmã Cíntia. Deus, toma conta do Paulo César, toma conta da sua esposa, Senhor, toma conta da esposa do irmão Franklin, dos seus filhos, guarda a tua serva, Senhor, onde temos conversado durante a madrugada, temos orado, como diz a tua palavra, e eu creio que o Senhor trará a paz aos lares, o Senhor trará a cura a esta terra. Só precisa que nós nos declaramos a ti, abramos os nossos corações e possamos ver a tua glória resplandecer sobre cada um de nós. Pai, toma conta daquela jovem, trabalha com a irmã Neves, que também está cometida dessa enfermidade. Restaura ali, Senhor, guarda-nos, nos dá uma semana de oportunidade contigo. Guarda a nossa casa, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Que a consolação do Santo Espírito e a comunhão do nosso Deus, o de ontem, o de hoje e o de eternamente, seja para todo sempre. E o Senhor diz: amém. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir novamente esse jovem, enquanto você coloca os seus momentos de agradecimento. Louve ao Senhor, converse com Ele, coloque os seus pedidos de oração. Está encerrando o tempo. E aí nós vamos olhar em seguida e nós vamos estar